Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, pessoal! Sam Stachower aqui presente com um privilégio. Hoje eu vou dividir a tela e o comentário com a minha querida Wanda Strabosniak. Wanda, Shabbat Shalom! Shabbat Shalom, que bom estar mais uma vez com você e com as pessoas que vão ouvir um pouquinho daquilo que eu sei. Então, um pouquinho que você sabe, um pouquinho que eu sei, a gente consegue levar para vocês alguma coisa sobre a riqueza dos textos bíblicos. Nós queremos que este tempo seja para vocês um privilégio, alguma coisa onde a gente possa compartilhar com vocês aquilo que nós tiramos da leitura do Tanakh, da leitura da Bíblia. Por quê? Porque é aí onde tem coisas maravilhosas, pérolas incríveis de sabedoria, de conhecimento, mas, acima de tudo, coisas para nos reforçar o entendimento de quão importante é estarmos na presença do Eterno. E hoje nós vamos falar de alguma coisa nova. No livro de Levítico, Vaikra, no capítulo 6 até o 8:36, aliás, do 6:1 até o 8:36, em Jeremias, nós vamos ver capítulo 7, do versículo 1 até o 8, versículo 3, e mais ainda dois versículos do capítulo 9, o 22 e o 23. E no Brit Hadashah, nós vamos ver de Yehudim Meshichim, Hebreus 8, de 1 a 16. E o Salmo 107. E sabe qual que é o assunto? Saf, ordena. Uau! Ordenar. Veja que Deus ele é tão maravilhoso que ele nos dá instruções para a boa vida. Ele ordena. E tem aqui uma sequência de assuntos, Wanda, e vocês, nossos youtubers espectadores, que eu queria compartilhar com vocês numa sequência de leituras para chegar até onde me chamou a atenção esse texto da Parashá. Levítico 6, capítulo 6, diz no versículo 24: Disse mais o Eterno a Moshe: Falarão a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Eterno. Coisa santíssima é. Então, em resumo, a oferta pelo pecado é santíssima, não é nem santa. E não foi Moisés que disse, não foi Arão que disse. Disse o Eterno. Ele definiu. É santíssimo. Ele vai criar Levítico 7, versículo 7, diz: Como oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do Cohen, sacerdote, que com ela fizer expiação. O Cohen que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. Então, tanto o pecado como a culpa são uma única coisa diante de Deus. Mas aqui vem o versículo 20 do capítulo 8, que é onde resume aquilo que eu queria comentar junto com a Wanda. Capítulo 8, Levítico, versículo 20, diz: Partiu também o cordeiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém, as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Eterno, como o Eterno ordenara a Moisés. Pessoal, hoje nós não temos um Cohen, hoje nós não temos como fazer essa oferta. Mas será que por isso nós deixamos de querer agradar a Deus sendo um aroma agradável? Como é que a gente faz, Wanda, hoje, em nossos dias, 2023, para sermos um perfume agradável ao Eterno? É uma ótima pergunta, Sami. É verdade. Não é fácil entender, até a gente que conhece Yeshua, que está no nosso coração, às vezes a gente se pergunta, mas como que é? Mas Deus é tão bom que Ele é um Deus de detalhes, Ele vai levando a gente, vai mostrando a verdade. Então, quando Ele ordenou essas coisas, ordenou
ainda falou assim, olha, se respingar o sangue na veste do Arão, que era o sacerdote dos filhos, você tem que lavar numa pia separada. Quer dizer, aquilo já era a mostra do que viria, que é o Yeshua, e ele que veio tirar o pecado do mundo. Nós só temos que acreditar. E como? É, é, é fácil para quem entendeu, mas é difícil para quem não abriu o coração. Então, vamos abrir o coração, vamos ver. Abrir o coração, não, abrir o coração e os olhos, porque tem que ver por que Deus fez tudo isso, por que Deus permitiu as coisas, por que as coisas acontecem. A gente tem uma mania de culpar as pessoas, mas a gente não vê a grandeza de Deus, aquele Deus que fez tantos milagres para o povo que ele amou. É só a gente ver mais uma vez Israel. Agora saiu que é o país mais feliz do que está sendo atacado por todos os árabes, por todos os russos, por todos os até os Estados Unidos agora, mas eles são felizes porque Deus está lá. A presença do Senhor é tão importante e é isso que nós temos que crer na grandeza dele. E a vida muda de água para o vinho e a gente precisa só ter essa fé. Deus já fez o sacrifício, Deus já deu o filho dele, começou lá atrás, até antes do Levítico, sempre teve sacrifícios. Aí ele falou, não, esse povo não está entendendo, como nós, graças a Deus, estamos entendendo, mas muita gente ainda não entende, então ele vai dando coisas para a gente entender. Então, precisamos ter fé. Fé em quem? Só em Deus, que mandou o seu filho para pagar o pecado. Nós não temos como pagar. Ele já viu isso, ele já planejou isso, e nós temos que abrir o coração e abrir os olhos. Wanda, fantástico. Quando você começou a falar, eu só fiz uma cara de alegria pela linha que você estava seguindo. Eu só queria chamar a atenção de vocês, YouTube espectadores, para um texto que está lá em Hebreus, que é parte do que seria a leitura desta paraxá. Hebreus 8 diz: o essencial é que hoje nós já temos um Cohen Agadol sentado lá diante do Eterno. Então, é este Cohen Agadol, que é aquele Cohen Agadol que nós sabemos que foi preparado para isso. Tá? Tem uma história, e o desafio é que você leia a tua Bíblia, leia o teu Taná. Não é nós que estamos dizendo, eu tenho insistido muito com vocês nesse sentido. O importante é que você leia para você entender aquilo que está sendo dito. E o importante é, como digo, reconhecer que esse Cohen Agadol está lá. E, Wanda, tem uma passagem do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 13, que diz: rasgai o vosso coração e não as vestes, e convertei-vos ao Eterno vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Veja que aqui nós temos duas colocações: rasgar o coração. Lá em Deuteronômio, Devarim, Deuteronômio 4, Deus diz assim: eu vou converter vocês, porque vocês são de dura serviço, mas eu vou rasgar o coração de vocês. Então, quando ele diz convertei-vos, na verdade, o que ele está desafiando? Vem cá, você vai continuar sendo dura serviço ou você finalmente vai se dar conta de que você precisa parar para ver com os olhos do coração e não somente com os olhos da carne? Essa conversão não é mudar de religião, é converter-se do pecado. E essa conversão é que é o nosso desafio. Não é isso, Wanda? É isso. Eu acho que, Sam, está tudo certíssimo que você falou. Eu acho que a primeira coisa que o ser humano tem que admitir é que nós erramos, nós pecamos até dormindo. A gente tem uns sonhos meio errados. Então, eu acho que a convicção do pecado, porque tu não diz assim, não, mas eu não mato, eu não roubo, mas não é isso, a gente peca até falando mal do outro, isso é pecado. A gente peca porque alguém dá um troco errado e a gente fica com o troco.
é tantas miudezas e Deus quer uma transparência, só isso. E uma coisa que eu amo de ver é o Jeremias, que há tantos anos atrás ele deu uma coisa tão bonita. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhe falei, nem lhes ordenei quanto ao holocausto e sacrifício. Dei-lhe, entretanto, esta ordem: obedeçam-me e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhe ordenar, para que tudo, quando é tudo, lhes vá bem. Olha que maravilha! É só acreditar. Então, não é a sorte, é Deus fazendo as coisas. E as pessoas falam, não, mas olha, o fulano, o Beltrano tem sorte. Não é sorte. A sorte é ter esse Deus poderoso, esse Deus aqui que rasgou o coração, já que não é só abrir, tem que rasgar, que rasgue o coração de muita gente para poder entender, porque os tempos estão ficando cada vez mais difíceis. De certa maneira, nós estamos no Egito hoje, a coisa está difícil, não tem para onde escapar. Você fala assim, bom, eu estou aqui, para onde que eu vou? Não tem para onde, está tudo mesma meleca. Então, vamos rasgar o coração, gente, vamos acreditar nesse Deus poderoso, maravilhoso, que já fez isso comigo, com o Sami, e que faça com mais pessoas. Eu peço a Deus todo dia para que muita gente possa entender, porque eu preciso dele. Eu creio nele, mas eu preciso muito dele. Espero que muitas pessoas possam ainda falar, eu preciso desse Deus que você está acreditando. Certo, Sandro? Sabe que você falando, eu me lembrei ontem, eu não uso carro em São Paulo. São Paulo é uma cidade de trânsito muito complicado, então eu prefiro usar o Uber. Aí eu abençoo o motorista do Uber enquanto eu continuo fazendo aquilo que eu preciso fazer. E uma das tarefas que eu me pus cada vez que eu entro no Uber é perguntar para o motorista como é que você está? E esperando que ele dê a resposta. Graças a Deus eu vou bem, né? Aí você faz aquela segunda pergunta. Vem cá, você está dizendo isso por hábito ou porque realmente você acredita? E aí corre a conversa solta. E o motorista respondeu mais ou menos aquilo que você disse. Não, eu não mato ninguém, não reclamo. Tá bom, maravilha. Mas vem cá, você se arrepende dos pecados que você fez? Aí o rapaz teve um choque, né? Gente, eu acho que nós temos que reconhecer que nós pisamos na bola, como você disse, até quando dorme. Até quando dorme. Então, a necessidade que nós temos de perdão diante de Deus para ser aroma agradável é muito grande. Se Deus manda, sabe o que é? As pernas tem que lavar para que você me ofereça o holocausto. Deus, como você disse, é um Deus de detalhe. E o Deus de detalhe está te chamando a atenção de que você precisa dele somente o tempo todo. Somente o tempo todo. E a Parashá se chama Tzav, ordena. Deus é tão cavalheiro que ele nos dá a oportunidade de aprender com ele. Ele nos dá a chance de aprender com ele. Agora, cabe a você assistir a aula ou não assistir a aula, né? Eu espero que você use este Shabat para saber o que ele te ordenou, para que você possa parar de ser dura serviço, como Deus nos chamou tantas vezes, e colocar o teu coração. Porque Deus disse, olha só, Deus disse, eu quero ser teu Deus. Deus está te chamando para isso. Não é a Wanda, não é o Sami, não é nenhum de nós, é Deus que está te chamando. Cadê você? Por que você não chega perto? Usa esse Shabat para realmente você se alegrar do teu Elohim e parar de ir contra ele. E a definição de pecado nada mais é do que ir na direção oposta. Vá na direção certa, vale a pena. É isso aí, Wanda? É isso aí, gente, como é bom. É difícil, mas é muito bom. Essa alegria que eu, nós desejamos nesse Shabat, porque a alegria não é nossa. Não dá para ser alegre sem Jesus hoje. É muito difícil. É só Yeshua que pode trazer essa alegria. Então, que todo mundo tenha um Shabat maravilhoso, com alegria, com a presença dele, rasgando o coração.
Eu desejo tudo de bom. Um Shabbat Shalom para todos que estão ouvindo. É isso aí. Shabbat Shalom, no Shalom de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom, pessoal.